pergunta é: autoridade, poder, unção, não significa a mesma coisa? Ô, pastor, rapidamente, eu queria só fazer uma pergunta, que eu queria entender como que eles chegam a essa conclusão de como que essa unção ela é transferida. Porque o pastor Fábio disse que existe transferência de unção, mas depois ele entrou num assunto de que quem dá essa unção é o próprio Deus. Lógico, eu posso almejar, eu posso querer a unção que o pastor tem, eu posso, mas da onde vem essa transferência? É do próprio vem de Deus ou pela sua imposição de mão que tem essa transferência de unção? Posso? Fica à vontade, o debate está aberto. O que nós precisamos entender, nós somos instrumentos. Então nós somos aqueles que dependemos do agir de Deus. E acima de tudo nós cremos que Deus agirá. O senhor trouxe o exemplo clássico de Elias e Eliseu, e isso é fato. Só que onde é que começou o que Eliseu viveu por ver Elias sendo levado? Começou com o sentimento de Elias pós-evento no Monte Carmelo, onde ele teve aquele êxito lá com os profetas de Baal. Só que quando Jezabel ouviu o que aconteceu, ela disse: eu vou lhe matar. E qualquer ser humano em sã consciência teria o quê? Medo. E ele teve medo e fugiu. Fugiu porque tem horas que a gente vai viver coisas pela experiência que Deus vai nos permitir. Deus vendo tudo aquilo, ele foge, se esconde e tal. Deus sabendo, olhando para aquilo que foi o comportamento dele, faz com que o propósito do céu na terra continuasse. E o que ele fala para ele, escute, tá lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ageu, filho de Nissi, ungirás sobre o rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Então, aquilo que Eliseu viveu por ver ele subir, começou lá atrás por um propósito de Deus. Então, quando eu falo que nós somos instrumentos da transferência da unção, nós temos este viés e nós somos outorgados pelo céu. Agora, a transferência não é assim: eu quero que você tenha, eu quero que você viva. Eu posso profetizar. E nenhuma unção, quando é transferida por uma imposição, ela acontece de imediato. Apesar que lá no Novo Testamento, quando os apóstolos oravam para receber o Espírito Santo, eles recebiam e era confirmado pelo falar em línguas. Então essa transferência existe, só que ela tem um propósito maior. E essa concepção da transferência, ela não é assim, ela é construída por um propósito. Então nós somos os instrumentos da transferência. Quem transfere essa unção? Quem transfere essa unção? Quem permite essa unção é Deus, através de você, que vai impor ou vai ser o canal de instrumento para essa unção ser transferida. Você crê que é Deus quem transfere essa unção? Não é o homem. Mas o homem tem esse poder? Não, o homem ele é instrumento da transferência de unção. É 3 contra 1 agora. Não é 3 contra 1. É que você tá quer sozinho, colocar, meu irmão, nessa mesa. Você quer colocar a transferência no homem. E o homem só transfere aquilo que o Espírito Santo testifica nele. Então, ponto. Então acabou o debate. Mas o debate não porque é sobre se é Deus quem transfere a unção... O debate é sobre se existe Não, mas Deus transfere ou Deus dá? Ou Deus reparte? Então, existe vocês estão falando palavras distintas aí. Então, por exemplo, quando a gente olha para aquilo que Paulo falou em Romanos, capítulo 1, verso... Deixa eu só falar, pastor. Aí sim, você só uma coisinha. Porque, Paulo diz assim, você em tá Romanos, usando verso 11 e 12. o posicionamento de um rei, pastor Fábio. A fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Repartir no grego, eu disse, é metadidome, que é dar, compartilhar, transferir, repartir. Se não existe transferência, o que Paulo queria dar para eles? Mas por que o Paulo vai incentivar a buscar os dons? Não, eu tô falando de Romanos. Se Paulo, ele está pondo uma imposição aqui, no texto que o senhor está citando, né, primeiro, você leu Romanos 1,12, é isso? Isso. Romanos 1,12, então. Se em Romanos 1,12, Paulo está dizendo: eu estou indo até vocês porque muito me estou até com o texto aberto aqui, desejoso, prazeroso, compartilhar, dividir, repartir com vocês dons espirituais. Tá, se aqui é uma imposição de que ele vai lá e vai pôr a mão e falar: pronto, eu transfiro, por que ele vai incentivar? Buscai os dons. Ele vai... dizer isso em 1 Coríntios, a igreja, mas aí nós o estamos contexto falando de Coríntios, todo. Eu tô falando de Romanos. Ué, a ordenação é outra? Só precisa entender a palavra. Repartir tem a mesma porção de transferir. Sim.
Então quem é que transfere? Deus, Isso. Através de quem? da sua vontade. E se for da vontade de Deus usar a minha vida para transferir, Então o Senhor nunca ok. consagrou Mas ninguém na sua homem igreja. algum na terra tem poder Mas de já não é a transferir sobre a autoridade vida do do homem outro. que transfere, Então a a gente está autoridade de falando a Deus. mesma coisa, só que de forma diferente, Mas pastor. escute, você é o canal da transferência. Então, A sua tudo bem. transferência que você Nós faz de pai somos. para filho é pelo seu Hoje comportamento. o Espírito Santo de Deus habita em homens. Sim. Essa é a mensagem da graça. Ponto. Deus, ele opera através do Espírito Santo por intermédio de homens. Sim. Ponto. Mas eu e você, todos nós aqui nesta mesa e todo aquele que se declara cristão, esse homem, ele tem a sujeição à vontade de Deus. Eu jamais poderei decidir transferir como tem Mas sido ninguém feito. tá falando disso, pastor. A transferência que o não pastor começa Adriano pela tua tá meio vontade. calvinista hoje. Não, Deixa eu meu colocar um texto aqui e passar para o apóstolo Ué, Heleno aqui. por ó. você que começa a Diz assim, transferência. ó, Atos capítulo de número 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque, versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E aí, apóstolo Heleno, como fica isso aqui? O grande problema do nosso cristianismo moderno é que a gente teme um pouquinho. Eu acho louvável o temor de muitos de nós líderes em não declinar a sabedoria de Deus, ou melhor, não declinar o poder de Deus, a vontade de Deus. No entanto, eu vou me basear aqui, antes de chegar ao seu texto, ao texto que o pastor Adriano traz, né? Quando Paulo diz para a gente buscar os dons, é eu estar preparado como uma casa adornada, uma casa limpa para ser adornada. Olha bem, a analogia que eu estou fazendo. Buscar os dons não é que simplesmente a coisa vai acontecer assim como uma mágica supernatural, né? É eu estar disponível para o Espírito Santo. Então, uma pessoa que busca os dons, este dom é reconhecido depois pela própria igreja. Isto é, eu estou disponível. Eu estou uma pessoa que busco a Deus, que estou ali ligado com Deus, que estou sempre conectado com Deus. Então, o próprio líder, a própria liderança, vendo que este é uma casa disponível, assim como Pedro, agora eu vou dizer em Atos, chega lá, foi Pedro? Os apóstolos? Pedro e João chegam lá e vê que o povo havia sido batizado em Cristo, mas ainda não batizado no Espírito Santo, lhes impõe a mão, porque agora são casas preparadas. Então, mas ele não os conhecia. Então, e não mesmo conhecia, assim, mas impõe as mãos. Então, mas o testemunho, ele não os conhecia em estar convivendo com. Justamente. Porém, ele tem aí, é que não está escrito no texto, mas está embutido, que ele não vai chegando lá. Ele tem um histórico desta igreja. Ele tem um conhecimento não de... O texto vai dizer que ele ficou sabendo do que tinha acontecido lá, Isso, e aí então ele já tem um testemunho de que é uma igreja ali ativa, uma igreja idônea, então ele chega para quê? Para consumar, vou usar essa palavra aqui, algo que estava já começado. E isso acontece também em Éfeso, quando Paulo chega lá, e acontece a mesma coisa, que ele Pastor Jonas, ao longo do Novo Testamento, das cartas paulinas, petrinas, nós vamos encontrar isso, assim, latejante. A pergunta que eu quero fazer, então, dentro dessa fala do senhor pro pastor Adriano aqui... Posso só complementar o dele? Não, deixa eu jogar uma bomba aqui pra ele aqui. Por que então tem que pôr a mão na cabeça para receber o Espírito Santo? Olha só, o que eu quero deixar claro aqui, bom, primeiro, eu sou Vamos apertar ele um pouco. Eu sou continuista. Os irmãos estão de olho no pão de queijo da mesa. Não é só para enfeite, puseram longe de mim porque é alguma coisa. Pra tirar o foco. Eu achei que o bispo estaria aqui. Eu falei, Há sinais. Merecedor também do pão de queijo. Desculpa, mas outro dia questionaram que como é que o debate pegando fogo e o apóstolo Heleno comendo pão de queijo e bebendo café. Puseram na mesa, é pra mim, não é?
Vamos lá, o pastor que Adriano. a gente precisa Por que entender, ó, que vai tem que primeiro, colocar a minha mão- posição. A pergunta Vai, que eu não quero enrola falar, não, pastor se Adriano. não Não, existe vamos lá, meu irmão, calma aí. transferência de unção, como o senhor está dizendo, se não existe transferência de unção, por que tem que colocar a mão na cabeça de alguém para separar o ministério? Por que tem que colocar a mão na cabeça de alguém para orar para que o Espírito Santo desça? Bom, quem unge pessoas é o Espírito Santo. Quem derrama poder sobre a vida das pessoas é o Espírito Santo, independente da mão imposta ou não. Ponto. O Espírito Santo é quem unge pessoas. Sou continuista, creio nos carismas. deixar bem claro aqui. Ele ficou ofendido Me aqui. chamou que de eu chamei ele calvinista. de calvinista. Nada contra nossos irmãos calvinistas, somente a questão dos dons. Então, eu sou continuista, creio, só que nós precisamos olhar, meus irmãos, para os textos e entender o que os textos estão nos deixando claro. Defender transferência de unção é defender que eu, como homem, posso olhar para uma pessoa e, de repente, com a minha capacidade humana, dizer, não, eu vou transferir a porção que está em mim sobre você. Mas nós não vemos isso na Bíblia. Foi citado Elias e Eliseu. Vemos. Nós não vemos isso na Bíblia. Mas ninguém tá falando minha que fala, então gente. Calma fala, aí. Vamos lá. Senão eu vou tomar o tempo de vocês também. Eu sei que é um debate. E nós não vemos isso na Bíblia, tá bom? Quando nós olhamos para a questão do Elias e o Eliseu, o que o Elias diz ao Eliseu quando ele pede a porção dobrada? Porque ali é um vínculo e é um contexto sobre a primogenitura. Ali o contexto está apontando para essa questão da primogenitura. Tudo bem que o Eliseu vai realizar o dobro de sinais, enfim. Eu vou apertar o senhor disso aí. Calma. Só que o que nós vemos, ele diz, dura coisa me pedistes. Dura coisa você me pediu, mas se você estiver no lugar da obediência, Você vê. se você ver o dia em que eu for tomado, o dia que eu for tirado, mas nós não vemos ele falando, olha, tá bom, então eu vou fazer uma oração por você agora e eu vou transferir, Elias, o que está sobre a minha vida, sobre você. Não, é Deus quem opera isso, meus irmãos. Mas ninguém questiona isso. Mas, A pastor questão Adriano, de nós sermos as Pastor ferramentas e os instrumentos, eu não sou contra, tá certo, tem que impor as mãos. Nós temos, e até uma doutrina que está sendo esfriada no meio da igreja, que não Da se imposição ora de mãos. mais. A doutrina da impartição no Novo Testamento, ela é bíblica, meus irmãos. A doutrina da imposição de mãos, ela é bíblica. E tudo bem, nós temos que orar por batismo com o Espírito Santo, mas entendendo que não sou eu quem tenho o poder sobre a ação do Espírito Santo. O nosso problema como pastores da atualidade é que nós queremos marcar agendas para que o Espírito Santo ele haja e ele batize. Eu discordo de o ti. nosso Mas problema assim, é esse. Peraí, mas assim, pastor. não, você falou demais. Falou demais. Nós Ó, marcamos a campanha você do tem que entender avivamento, nós que é o marcamos seguinte, o culto do batismo com o Lucas Espírito 10, Santo, 19, como se eles a palavra tivessem que diz obedecer assim, a nós. eis que vos dou o poder. O poder está Que poder no é esse? homem, está na igreja. O poder de Deus. Qual poder é esse? O poder de Deus. Se você não conhece o poder de Deus, pastor Adriano. Não, qual o poder poder de da Deus. sua concepção? O poder de Deus é para tudo e para todas as coisas. Esse é o poder de Deus. É que nós limitamos o poder de Deus na igreja e nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um período muito crítico da igreja que já não crê mais em nada, né? Outros são só filosofia. Mas o poder de Deus está no homem para repartir. Sim. Então, assim como lá Qual o em... texto? Eu vou ler aqui. Tá. Assim como lá em Reis, o profeta Elias, ele lança sobre ou deixa cair, seja lá qual for a forma, mas ele repassa a unção. Não tem interpretação do exegese Senhor. que você Vamos queira ler o texto, fazer, pastor. Ali eu você vejo querer uma esgarçar continuidade ali, do propósito. uma Não continuidade de um vejo propósito. nenhuma- E a minha vida nessa terra não é continuidade do propósito de Cristo através de uma igreja que eu conheci, de uma igreja onde eu servi, de um povo a qual eu caminhei junto e agora eu estou recebendo a mesma unção que está por causa de um propósito que é continuar o evangelho de Jesus Cristo na terra. Agora, duas coisas, só falar aqui. Vai lá, Outro pastor exemplo, Números 11, verso 25. Nós vemos que Moisés, cansado daquilo que eram as atribuições... Deixa eu ler esse tinha, texto aqui, ó. Números 11, 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, dos seus oficiais. Casas disponíveis. E os trarás Foi tirado perante do mesmo espírito de Moisés. Vou chegar lá. E os trarás perante a tenda da congregação, Quem tirou esse- e ali se porão contigo. Mas ninguém tá falando que é o homem. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti,
e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinhos não o leves. Essa palavra Pronto. tirar no hebraico é lehotzi, que significa sacará, tirar de, tirou o dom e repartir o talento para o coletivo. Mas por que assim, o Moisés não foi lá e impôs as Não, mãos? o senhor falou, agora sou eu. O Moisés não impôs as mãos, transferência? pastor. Existe, só que ela nunca vai ser iniciada pelo homem, sempre vai ser iniciada por Deus. Ninguém está questionando isso. Outra coisa, o texto de Atos dos Apóstolos, que eles foram lá e impuseram as mãos e ungiram, tanto que existe transferência, que o verso 18 vai dizer que Simão, conhecido como mágico, por ver a transferência da unção acontecendo, desejou ter. Então, assim, não dá pra gente questionar que existe. Agora, precisa se pontuar como essa transferência acontece. Pelo Então, ela não é fato- por um ato, de repente, impensado. Ela é Pelo auto... fato desses super-homens, dos líderes super-poderosos... Apóstolo, fala no microfone, senão a gente... Perdão, desculpa. Em virtude desses homens superpoderosos, é que eu concordo aí com o pastor Adriano, em tese e em parte, que nós vamos ter aqui, no meio do nosso grupo cristão, esse monte de superpoderosos querendo fazer as coisas de qualquer jeito. Mas, peraí, só. Agora, a unção que está sobre mim, eu sinto de Deus. É porque você quer o texto bíblico e aquele texto assim quadradinho e não entende que eu sinto de Deus. É tirar Deus o tem mérito falado do homem de comigo. Deus O Espírito de Deus tem confirmado no meu coração. E vejo que você é casa pronta, casa preparada por Deus. E eu sinto agora que é Deus falando no meu coração. Vai lá e põe as mãos sobre ele. A vontade continua sendo de Deus, mas a ação é do homem. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. A cabeça comanda, o corpo age. Se nós não entendermos isso, que a ação da igreja é feita pela igreja, sob o comando do Espírito Santo, sob o comando da cabeça que é Cristo, nós vamos achar que estamos ferindo a supremacia de Deus, a soberania de Deus, mas não é ferindo a soberania de Deus, muito pelo contrário, é agindo segundo a soberania de Deus. Deixa eu só fazer uma pergunta. E se eu quiser transferir algo pro meu filho, sendo que não é o propósito em cima do meu filho? Aí você está querendo ser um Aí você super tá sendo poderoso. inconsequente. Não, mas assim, se eu vejo que meu filho tem o potencial, eu vou querer transferir o que eu tenho pro Então meu você filho, ora a e Deus, pergunta a não Deus quer, se e Deus não isso é quer que ele vontade de seja, Deus, porque entendeu? pode ser a sua, vontade mas de não a de não Deus. É isso. A vontade de Deus não é essa do pai passar pro Não, filho? a vontade é, mas eu tenho que entender, meu filho tem que entender que veio de Deus. Então, você tem Ele que pode- saber. ele pode ver Você Deus tem que no saber de vida, Deus. ele pode aprender com o meu Você tem que estilo saber de vida Deus e se com o isso meu é vontade de comportamento. Deus. Ó, vou ler um Você texto tem que aqui saber pra se é você. vontade de Eu Deus acho que antes vai de ter que você pôr fazer. tempo, pastor Jonas, não querendo Vai, ser- vamos lá, vamos falar aqui, Porque gente. senão... Porque o tema é bom demais e você falou bastante também, Mas meu é, lindo. com todo respeito, pastor Adriano, a gente aqui às vezes entra Ó, no calor do debate, mas nós somos É servos. difícil, porque vocês querem que o texto fale o que o texto não diz. Não, a gente tá trabalhando o tema. Você não tá Existe, querendo o que o existe. texto diz. Ó, deixa eu falar Quando aqui, ó. vocês citarem um texto, leia o texto, interprete o texto Mas e nós lemos aqui, nos falamos. faça entender o que vocês... Teologia não é isso, Adriano. peraí. Teologia não é... O senhor está me criticando Eu- por pedir um texto Eu bíblico. ler um texto, todas as referências são com base no texto bíblico. Nós não estamos falando aqui apenas de filosofia de Aristóteles, nós estamos falando do texto bíblico. Agora, exegese é você, Apóstolo Heleno. independentemente de ler o texto, saber o que o texto quis dizer. Posso Ó, falar? deixa eu falar um texto aqui para falar a questão da continuidade de unção aqui, ó. Gênesis 11, penúltimo versículo. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Terá em Arã. Aqui o versículo 31 mostra claramente que o objetivo já era Canaã. Terá, por algum motivo, parou no meio. Acaba o capítulo 11, vem capítulo 12. Deus chama Abraão e fala, ó, sai da tua terra, vai, e vai pra terra que eu vou te mostrar. Qual foi a terra? Qual foi a terra que Deus... Canaã. E já estava claro aqui no capítulo 11. Ah, agora, o senhor que está sendo calvinista. Não, eu tô Já dizendo tava- aqui... já tava eu tô pré-escrito contrapondo. que eles iam pra Não, Canaã. eu tô fazendo uma contraposição no que ele disse aqui. Certo. Porque Deus não tem já interesse que o pai passe para o filho? É isso Não, que eu tô o falando. Ele interesse falou de que não. Deus Eu tô mostrando passar- aqui que o interesse de Deus já era claro e objetivo, com o pai de Abraão. Só que por algum Mas motivo esse- é ele que não esse é foi. o texto, a gente precisa o interesse entender. de pai pro filho, isso existe. Isso daí Deus, é claro que Deus quer que passe para o filho. Mas se o filho não quiser?
Que nem terá. E se Terá o filho- não foi. O Fini e Finés não quiseram. Exato. Por exemplo, eu não tenho esse- Mas é o desejo de Deus. É o desejo de Deus, mas eu não posso chegar pro meu filho e falar, ó, a partir de hoje, na minha mão, você vai ter o mesmo dom e a mesma unção Pastor que eu tenho. Bruno, é o que eu falei antes. Não é a sua vontade, ela não é imperativa. A sua vontade, ela vem de um mover de Deus no seu coração que mostra que, e Deus, se é de Deus, o sim e o amém. A vontade de Deus tem o sim e o amém. Isto é, então o seu filho vai estar preparado por Deus, disponível por Deus para que aconteça isso. Não é uma coisa assim, eu vou sair agora pela praça e vou estar ungindo um monte, transferindo Mas, um monte. Não é essa a mas questão. nesse caso, existem casos claros de que o menino, ele não tem vocação. Sim. Ele não tem vocação para aquilo. Eu conheço diversos pastores, conheço um que foi meu pastor durante um tempo, e o filho dele não tem vocação para ser pastor. Aí ele vai lá e vai impor as mãos e vai falar pro menino, eu transfiro. Porque esse cara é um pocoió. Ele Como não que é? tá. É um pocoió. O que é um pocoió? É uma criança. Meu Deus. É um infantil esse homem, ele não sabe o que está fazendo, porque não é a minha vontade. Aí eu quero que você entenda, pastor Adriano, pastor Bruno, Não, acho que eu preciso não- falar, pastor. que não é Você a tá minha deixando eu falar. vontade. Eu Não, acho você que estava me tá perguntando. sendo injusto, tá sendo você tava me injusto aqui. perguntando. Então, o homem fez isso porque ele é uma anta, desculpa. A vontade tem que ser, Deus tem que mostrar para mim, não é a vontade minha. Eu tenho 15 anos de igreja, até hoje, eu mesmo só ungi um casal de pastores. Por quê? Porque eu não sou do tipo que sai aí impondo a mão Aí o sobre senhor todas as transferiu cabeças. a unção pra A eles? gente Com não pode certeza. ser consequente. Deixa eu ler o texto aqui. ó. Eu acredito assim. Vocês e estão se- monopolizando o tempo, Ah, não. pastor. E se pastor não Adriano. tiver, e se eu não colocar a mão no meu filho e passar, e se transferir essa unção de pastor para ele, então ele nunca vai ser pastor. Não, pastor, vocês estão fazendo Vocês pergunta e estão depois pegando disso. os termos. Agora eu vou te Vocês dizer estão uma colocando coisa, em pastor determinado Bruno. Assim, porque eu quero termo. entender como que é Peraí, feito na visão de você essa fez transferência. isso. Eu tô falando, você é um pocoió, que se fizer isso, primeiro, se você fizer e o seu filho não quiser, o que aconteceu com Judas Iscariotes? Ele também não estava ungido, ele não fez parte dos 70, ele não fez parte daqueles que saíram Não viu os fazendo, milagres, pregando, não viu as ele não coisas. viu? Então, agora, o erro de um não justifica o do outro, assim como um erro de um não culpabiliza o outro. Você tem que entender isso. Você só não pode fazer assim porque você acha bonitinho, como o pastor Adriano falou, eu quero fazer meu filho um pastor, um seguidor meu, vou lá impor as mãos sobre ele. Não é assim. Eu tenho que Não, ter mas uma aí confirmação de Deus. é a falsa concepção, o engano que nós caímos de defender que existe transferência de unção. Eu quero que o meu filho seja, eu quero que ele tenha, que ele Você faça. não pode querer. Então pronto. Então é Deus quem unge, Deus quem transfere. Não, é existe Deus, negócio de eu deixa eu querer ler um transferir. termo aqui, Deus nos leva a, pastor Adriano. Assim como Deus te manda ir e evangelizar e pregar, Deus está mandando você fazer Mas discípulos. existem muitos casos, O que pastor. Jesus disse? Ide e fazei Não, deixa ele discípulos. falar. O Pode que é um monopolizar. discípulo? Um discípulo é quem tem paixão, amor por um mestre. Depois, ele se dispõe a aprender com este mestre. Terceiro, ele aprendendo com esse mestre, ele agora quer ser perpetuador Perfeito, da filosofia Tá, desse mestre. deixa eu pegar esse gancho do senhor aqui. Perfeito. Nós já foi abarcado aqui a questão de Elias e Eliseu. E a questão dos milagres dobrados, né? Que Sim. vai fazer, eu quero aí porção dobrada do Espírito e tal, aquela coisa toda. É ponto pacífico que Deus deu a Eliseu, sim ou não? Sim. Sim ou não? Eliseu tem um discípulo principal. Como era o nome dele? Geazi. Geazi. Naquele episódio, esses dias, semana passada, eu falei sobre isso, vou retomar aqui que tá dentro do assunto. Quando Naamã vai lá, Eliseu não atende. Quem atende a mãe de Eliseu é Geazi. Beleza. Naamã vai, mergulha, é curado. Volta com ali os presentes. Eliseu não quer. Geazi dá um jeitinho e pega, o Espírito revela Eliseu, e Eliseu amaldiçoa Geazi. Você vai ficar leproso e toda a sua descendência. Por que eu tô falando isso? Que o pedido de Eliseu foi porção dobrada do Espírito. Principalmente para nós continuistas, quando a gente prega que jogaram o morto nos ossos de Eliseu e o morto ressuscitou, a gente vira piroleta. Glória a Deus. Só que ali é o atestado de que aquilo que era para ter prosseguido na vida do seu discípulo principal, Geazi, foi pro túmulo junto com Eliseu. Como que o senhor vê isso, pastor Adriano e pastor Bruno? Não, a gente não pode fazer. O problema é assim, é que a gente quer que funcione a dispensação do Espírito Santo na antiga
na nova aliança da mesma forma que funcionava antes da cruz, antes da graça. Quem opera hoje na igreja é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus ungia homens, ele tira... fica difícil. Pode falar, pastor. Através de homens, eu falei. Isso. O tempo é seu, pode falar. Mas Obrigado. eu acredito que quem fulminou Ananias e Safira foi o Espírito Santo. Podia ser Pedro. Se continuasse Exatamente, não tem... pensamento do Antigo Testamento, Pedro poderia ter colocado a mão Santo... neles. Mas eu pergunto, se Pedro não tivesse ali, a coisa teria acontecido daquele jeito? Quando o Espírito O Santo... instrumento é Pedro. Não, mas quem transferiu como a fala pra aconteceu eles? foi por meio do Espírito Santo. Então, Não mas foi quem por tira o meio de mérito do Espírito Pedro. Santo? Olha, Entendeu? Jesus disse assim, eu entrarei pela porta. Porque para ter domínio neste mundo, você tem que estar através de um corpo carnal que é deste mundo. Ok? Porque senão é ladrão e salteador. O Espírito Santo está neste mundo, no corpo, na igreja. Pastor, Portanto, todas as explica ações- direitinho aí para não confundir com a questão do ponto de contato. Por exemplo, a ação do Espírito Santo é de uma forma, a atuação dos demônios é de outra forma. Por exemplo, os demônios precisam, para se manifestar, de um corpo ou um ponto de contato, através da possessão mente completamente dominada, diferentemente do Espírito. É bom explicar, porque senão os nossos ouvintes ficam ali meio que... Perdido. Então, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre homens, pessoas, seres humanos. Se não precisasse dos seres humanos, se não fosse os seres humanos, o Espírito Santo não estaria agindo. Ele age através de homens. Vamos entender isso, que o Espírito Santo não está agindo aí no vento, de qualquer jeito, ele age através de pessoas. Foi por isso que Jesus constituiu uma igreja, constituiu um povo, constituiu discípulos, derramou sobre eles o Espírito, compartilhou o Espírito sobre eles e agora disse, vai e faça, dê continuidade à obra. Então, essa coisa de achar que o Espírito Santo é uma energia que está pairando no ar, isso beira o gnosticismo. Apóstolo, eu concordo com o senhor fala que o Espírito Santo nos enche para fazer algo aqui na Terra, algum propósito, alguma coisa. Mas só assim, vamos supor, eu tenho um dom, eu tenho unção de cura, eu curo. Só que essa transferência eu não posso passar para você. Se Deus mandar, você deve fazer. Entendeu? Deus pode me dar o dom, pode me dar unção, pode, mas Então, eu a tenho que pergunta, exercer. então, para vocês. Mas eu não consigo passar isso, eu não tô entendendo como para receber Nós temos que entender duas coisas, pastor Bruno. Duas coisas. Primeiro, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ponto. O Espírito Santo, por nos mover, nós somos instruídos a fazer. Só que nós não somos o fator Somos um único instrumento. da transferência da unção. Porque a transferência, ela não é feita porque eu quero. Eu posso profetizar no meu espírito para que isso aconteça. Só que eu preciso ver evidências para que isso aconteça. Nós somos o canal por onde o Espírito Santo Então, assim, você sabe por que Deixa eu ler um piorou? texto aqui, Piorou só pra- porque assim, porque eu Deixa ele transfiro a falar unção. Eu transfiro a unção. Agora eu tenho que saber se ele é qualificado para receber a unção. Lógico, que eu vou senão se transferir você pra não ele. tem discernimento de espírito, você vai estar fazendo as coisas mas aí loucamente. eu tô sendo mediador, Aí o senhor não pode aí diminuir. começa- Não, Aqui, não, ó, não é que mediador, você o tem outro que Eu posso ter chegar pra você e discernimento. falar, não, eu não vou te dar Homem de unção Deus. porque você não merece. Vamos lá, Então, aí pastor eu vou Adriano, dar quero o que ouvir é. o senhor, pastor Aí é você Adriano. que é o Eu desviado. quero ler o Por texto isso aqui que eu não posso pastor, ter me essa- ajuda. Lê o texto, eu vou Deixa depois do pastor Adriano ali, ó. Para de comer pão de queijo, pastor Adriano. Tô deixando vocês Deixa eu ler o falarem. Lê o texto, pastor Adriano. Deuteronômio Quem muito 34, ouve, aí quem muito verso fala, de número pouco 9. ouve, gente. Então- Diz assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele texto as no Novo mãos. Testamento. Deixa eu ler o resto. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Escute, a transferência de unção não foi neste momento, mas você, sendo um canal da transferência de unção, vai fazer com que o coletivo entenda que está acontecendo um movimento. Então, o senhor tá dizendo pra gente aqui que quando põe a mão, não sai uns rainhos da mão assim e vai pra cabeça o cara- do outro? Não é um Tá que poder, nem tipo... o isso é que visão faz o- hollywoodiana, E aí, né? recebi. Mas Isso por aí é que filme tem de que pôr? Hollywood. É isso aí. Vamos lá. Agora acho que eu posso falar um pouquinho, né? Bom, meus O irmãos, senhor tá Não, parecendo você tá muito Cruvinel. chorão, viu? tá parecendo Adriano, você Cruvinel tá já. chorão, Adriano. Eu Café, só- pastor Adriano aí. eu só não quero ser discordial com vocês, Não, você é uma enfim. benção, pastor. A Não, é um gente- debate, Adriano. A A gente gente te precisa ama. ter respeito. Quando um fala, o outro escuta. É assim que eu acho que tem que ser. Ah, mas Porque nós estamos quem num muito debate. fala, apóstolo, quem muito fala, pouco escuta. Nós Aí a gente, estamos num debate, aí a gente vive Adriano. assim, ó. A gente vive achando
debate. Quando nós não citamos Bíblia, quando nós não respeitamos o texto bíblico, a gente vive achando. Mas estamos citando o texto bíblico. Trucado. Nós estamos citando aqui, Deixa ele falar, números. deixa ele falar. Até o momento o senhor não leu um texto. Atos. Eu não preciso, a Bíblia está em mim. Legal. Então, aí a gente. palavra aí está na tua boca, no esse teu é o coração. problema da gente olhar pra Bíblia dessa forma, que a gente fica citando a Bíblia trucada, não adianta ter a entende o que Bíblia. a Bíblia Adriana, aí fala. que eu discordo de você. É que você acha que se eu não citar o texto exatamente lido, mas ele está aqui ó, na mente e no coração. Tá bom. Tudo A bem. gente está citando, meu querido. Vai lá, pastor Adriano. Bom, gente, vamos lá. Então, eu creio aqui que a gente está falando sobre a mesma coisa. O pastor Fábio entende como a gente. Nós não somos os dominadores da unção. Essa autoridade não foi dada a nós. É Deus quem unge. É Ele quem usa homens para poder outorgar homens e dar poder e autoridade. Como, por exemplo, Atos 2, o Espírito Santo não precisa de mãos humanas para poder operar no meio da igreja. Mas pode sopro? Então, Jesus Paletó? soprou. Jesus soprou. Jesus soprou. Então, e agora, Né? na atualidade? Sopro, Só que aí a paletó. gente precisa de... É o que eu tô falando. O problema de nós olharmos textos como Eu já né, vi no- o cara fazer assim, ó. o do Geazi, né, lá de Elias Eliseu, e querermos aplicar isso hoje, é uma problemática, porque a gente precisa entender que ali foi uma dispensação, agora nós estamos vivendo outra, e 1 aos Coríntios 12 vai dizer que o Espírito Santo é quem opera tudo, em todos, distribuindo dons, então é o Espírito Santo quem faz. Homens são morada, como o apóstolo está defendendo aqui, são casas, e o Espírito Santo age através de homens, sim, mas é a unção do Senhor, é o Senhor quem escolhe homens. Pastor, por que tem que impor as mãos? Jesus Cristo, ele não precisou impor as mãos, ele é Deus, ele Os soprou, apóstolos, sim. ele soprou, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Na verdade, ali, Na verdade- ali eu vejo que deu uma palavra que às vezes a gente não gosta de usar, mas ali aconteceu, foi um ato profético. Porque o Espírito só desceu 10 dias depois. Sim. Então ali o que eu vejo como Exatamente. algo O do ouvido que viria, deles foram abertos para compreender as escrituras, foi o que o texto diz lá, entende? Então, quando a gente olha para textos e quer que ele haja ou ele traga a resposta que eu preciso, por que nós queremos ser os dominadores da unção? Tá, Se então Deus não nos deu vamos essa resumir, Vamos autoridade. falar um pouco de Timóteo Não, aqui? então, pra gente sair desse separei texto aqui de ó. Elias, Vamos falar Eliseu de e Paulo, Geazi. Timóteo. Vamos. Todos Ou agora concordam vai citar aqui. texto, hein? Assim que eu Todos gosto. concordam aqui que Deus ali tirou do Espírito que estava de Deus, repartiu para Eliseu e também depois era para ter sido para Geazi, mas isso por algum motivo não aconteceu. No caso de Moisés, Deus também tomou, pastor João, desculpa cortar, do Moisés e deu sobre Repartiu, os depois- líderes lá. Por que o Deus não falou, por que o Senhor não falou para Moisés? Moisés vai lá e coloca a mão nesse e transfere. Não, porque é Deus quem ordena a unção, Mas ele gente. impôs a mão É Deus que Josué. ordena a unção, mas olha, Mas lembra no separou caso, eles, né? lembra do Não, caso de separar Jetro? isso- Lembra do caso de Jetro? Deus disse para Moisés, escolha homens entre os filhos de A Israel. escolha é nossa. A escolha. É nossa? Não. Note bem, Adriano. A escolha é nossa, apóstolo. Nós estamos querendo. Eu vou responder, você me permite? Sim. Então, ouça. Não, o senhor não estava me ouvindo, então... você Tá vendo como é então, ruim? Você só quer brincar? Não, senhor, nós estamos falando sério aqui. Então vamos lá. O senhor vai falar então, sério presta agora. atenção. Então presta atenção. Tô prestando. Deus disse, Moisés, vai lá e escolha homens. Separe. Homens capazes, homens que não sejam avarentos, homens que não sejam... E ponha eles como capitães de 100, de 1000 e assim por diante. Peraí, o Espírito de Deus está em nós. Como é que Deus chegou lá para Moisés? Ele apareceu assim, aquela figura hollywoodiana dos filmes de 10 Mandamentos e disse, Moisés... Deus falava com Moisés também aqui, ó. A gente tá pensando essa figura de Deus, como ele disse, só lá naquele Monte Horebe que Deus deixou Moisés vê-lo pelas costas. Essa ideia do Deus que aparece aqui fisicamente falando com a gente é um pouco fora do pretexto. Mas, então Deus diz, Moisés, escolha. Quando Jesus Jetro. disse... Para Jetro. Não. Jetro fala a Moisés. Isso, mas Deus falou para ele, escolha. Aí o senhor tá falando dos 70 já. Dos 318, dos 70, dos... Não, que é o ele texto tá de lendo o Moisés. texto, aí fica O difícil. senhor tá falando de Jetro quando Falando da dá o cabeça. conselho a Moisés falando, separa de 1000 e de 100. Então é Jetro Isso. que fala. Jetro que fala para Moisés. Agora eu pergunto para você, Jetro não era a boca de Deus aí nessa hora? Sim, conselho. Então, é esse o ponto da exegese que eu gosto de chegar. Não é só ficar citando o texto bíblico.
Porque se você não tem o texto, você só fica lendo, você fica só naquela letrinha. Aí, eu vou Moisés pegar- reconhece a autoridade de Jetro, Isso. tanto é que o capítulo 18 de Êxodo vai falar que Moisés, ele se dobra diante de Jetro. Não fala de Perfeito. Zípora, fala apenas do gesto que ele tem diante de Obrigado Jetro. E por depois essa- vai para a tenda para que dar o relatório Isso. para Jetro, que era a autoridade sobre Aí ele a gente naquele chega, momento. por exemplo, em Lucas 10:19, eis que vos dou o poder. Ali tudo bem que citou orar, curar os enfermos, o espírito de cura está ali. A unção de cura está ali. Se para orar por um indivíduo, eu até uso azeite, segundo a Bíblia e o Novo Testamento, e não vou nem citar versículo porque todo mundo conhece, a não ser que não leia a Sim, Bíblia. sim. Se eu imponho as mãos sobre os enfermos, se Paulo disse para Timóteo, para ele zelar pelo dom. Esse que é o texto, eu acabei de separar aqui, olha. O outro tem aqui, também não vou nem citar, porque é só para fazer bonitinho aqui, para o Adriano ficar feliz comigo. É 2 Glória a Timóteo 1:6. Deus, ouvintes. Ele tá citando um texto. Olha aí, ó. Lê o Já texto. que você quer, meu lindo, olha aí. Lê aí. Por isso. essa, Timóteo, 2 Timóteo 1:6, pastor Adriano. Por esta razão, pois, te admoesto, que reviveis Anosepirel, no grego. o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Se você pedir um texto para mim, esse aqui era o único que bastava. Era o único que bastava. Qualquer coisa que você disser em detrimento a isso aqui é por apostasia, Adriano. O dom é de Porque quem, pastor? dom que, olha, revivas o dom O texto que há está em dizendo ti. que o dom é de quem? Revivas o dom que há em ti, que você recebeu pela minha imposição de mãos. O dom de Deus. Vamos fazer uma coisa. Mas com certeza é de Deus. Nós não estamos brincando Vamos lá, ó. de casinha. É a Reavives igreja. no grego a igreja é anosopirel. a casa de Deus. Imposição no grego é epitesis. Deixa eu ler só um texto aqui rapidamente que tá aqui, ó. Segundo a King James, 1 Timóteo 4,14 diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, dom carisma, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Então aqui, novamente, nós estamos vendo o apóstolo Paulo falar sobre a transferência pela imposição de mãos. Fato, o texto é claro. Só que tem dois fundamentos nesse texto. Quais? Primeiro, foi feito pela mensagem, que a palavra de Deus chama-se de mensagem profética, que Revelada. no grego é profeteia. Foi que Deus é o quê? mostrando. Profecia, discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para conforto do aflito, ou para revelar imposição de mãos. Ou seja, dons do Espírito devem ser compartilhados, transferidos mediante um propósito coletivo Deixa eu- e não pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês aqui, ó. Os pais da igreja, como Tertuliano, Hipólito de Roma, Agostinho, eles aceitavam a questão da imposição de mãos como ordenação, símbolo de ordenação, mas não como transferência de poder místico. A Reforma Protestante, sexta-feira passada, 508 anos da Reforma, Lutero e Calvino rejeitam a transferência mística, mantêm a imposição como ato de reconhecimento ministerial. Mesmo os pais da igreja, Lutero e Calvino, lutando contra essa questão mística, vocês mantêm esse posicionamento? Não, eu não mantenho. Eu vou falar aqui por mim. Escute, o que acontece é que tem muita gente que deturpa essa ação chamada transferência de unção. Quando eu falo transferência de unção, eu tô falando que você é um canal de instrumento para que aquilo que Deus estabeleceu de um propósito aconteça na terra. Então dá um exemplo prático de deturpação de transferência de unção. É eu falar que a unção está sobre mim e você vai ter dessa unção se você vier aqui agora e eu vou pôr a mão. Então assim, é meio que inconsequente eu determinar... E a unção do riso, a unção do leão, a unção do tigre, como é que é isso aí? Aí você tá querendo pôr o parquinho, né? Não, porque é o que tá acontecendo. O jardim da infância dentro da igreja. Não, mas é o que tá acontecendo. Não, tá piorando. Isso é fato, é fato. piorando, tá mas o que acontecendo. acontece isso aí, A pastor? unção da prosperidade, Pastor Jonas. a unção disso, a Mas o unção debate daquilo. hoje não é eu achar Deixa que o eu tenho pastor uma Fábio unção. terminar o... Pastor Jonas, peraí. Ele fez uma pergunta. Isso aí
é o parquinho do Jardim da Infância. Por isso que eu pedi para ele, traga praticamente para os nossos ouvintes o que está acontecendo de abusos de transferência Porque de unção. às vezes o termo, e eu concordo com o pastor Adriano e o pastor Bruno, que o termo, ele conflita um pouco. Porque parece que você tem o poder absoluto de transferir para quem você deseja. Só que nós precisamos trabalhar. A transferência existe, só que ela não pode ser iniciada por mim. Porque eu sou o canal da transferência que Deus vai estabelecer para um propósito. Então existe. A Bíblia diz que pessoas transferiram unção por imposição. A Bíblia diz que pessoas foram viver a unção que um tinha para cumprir um propósito. Só que ela não pode ser algo que eu desejo colocar em alguém por mero... Eu vou fazer uma capricho. citação aqui para botar mais lenha na fogueira. O que vocês acham do pastor Benny Hinn? É para falar? Ué. Eu acho que ele se arrependeu, né, até mesmo. Justamente. Ele se isso que eu quero que arrependeu vocês falem. porque mudou o conceito. dentro desse contexto onde passar o paletó e soprar e agir dessa forma, durante muito tempo foi o que regeu o Ele falou ministério que do houve Benny Hinn. abusos. Houve abusos. Houve experiências a mais ali. E Por favor. o ego humano nessas questões de achar que você tem o poder sobre a mão. Não, eu tenho o poder do Espírito nas minhas mãos e eu enganador, passo né? para quem eu quiser. É um caminho difícil, meus irmãos. É. O Espírito Santo não atende a agendas humanas. Ele é Senhor, Ele é Deus. E o apóstolo Paulo disse que o ministério do Espírito, pelo qual nós estamos agora, debaixo dessa dispensação, ele é maior, ele é mais poderoso do que o ministério da lei, da morte, cravada em pedras. Então, o grande problema, pastor Jonas, é esse, é que a gente defender a transferência de unção, nós queremos marcar a agenda para Deus se manifestar. A gente marca o dia do culto do derramado do Espírito Santo. Não que nós não tenhamos que orar. Nós Mas devemos será, perseverar por exemplo, em oração. Vamos pegar o exemplo do Benny Hinn. Dentro desses excessos, será que não teve gente que recebeu, apóstolo Heleno? Olha, Benny Hinn, para mim, não é uma figura que eu tenha alguma Admiração. admiração. Ok. Não tenho, nunca tive, porque é uma das coisas que falta na igreja, chamado discernimento de espírito. Ok. Eu vi muito fogo, muita palha, mas eu não vi a lenha e o cordeiro. Então, é muito bonito. Aí, é nesse ponto que eu concordo com o pastor Adriano, pastor Bruno, e volto a dizer que esses excessos, essas pantomimas que acontecem aí por vontade humana, ela não pode restringir a vontade divina. Sim. Esse é um problema. A vontade divina é que nós sejamos discípulos e façamos discípulos. Eu volto a dizer, eu quero que entenda que o discípulo, Jesus disse, ele não é maior que o mestre. Entende? Porém, olha o que Davi disse no Salmo 119. Eu sou mais sábio do que os meus mestres porque medito na tua palavra. Por outro lado, Deus se agradaria, não de eu querer ser maior do que o mestre Jesus, mas que eu realmente fosse semelhante ao mestre Jesus. Então, o ser humano tem o poder de Deus em si para fazer o bem e o mal. Ele pode usar o poder de Deus que é em si, para fazer inclusive o mal. Inclusive para fazer arbitrariedades, inclusive para fazer pantomimas. Agora, respondendo a sua pergunta, possivelmente pessoas ali puderam ter recebido algo da parte de Deus? Acredito que sim, porque pelas infinitas misericórdias de Deus, eu ouso a dizer que Deus, considerando a ingenuidade e a fé de muitos ali, Deus pudesse sim fazer algo naquela vida. Não por causa do Benny Hinn, mas por causa da fé palavra. daquele que estava ali e da sua palavra que é inegável. Posso ler um Deixa texto eu de só- Hebreus? Deixa eu passar aqui, o Deixa eu pastor só Bruno, responder o essa pastor que Bruno você está falando perguntou pouco, agora eu pra vou ele. passar para o senhor aqui. Ah. O senhor se considera um pouco católico? Porque a tradição católica fala assim, que imposição de mãos é sacramento válido para comunicar graça ministerial sem relação com o poder milagroso. O senhor está de acordo com essa declaração? Mas imposição de mãos nós vimos na Bíblia. Então, O senhor é um pouquinho palavra. católico. se for pensar por esse lado de imposição. Na verdade, a igreja católica é cristã. Eu tô brincando. Pensar por senhor. esse lado, na visão bíblica, sim. Por favor, Pelo pode lado- continuar. Vou responder a pergunta que o pastor perguntou pro apóstolo sobre se... Ó, pessoal, vem aqui na frente quem quer receber o Espírito Santo. Tem gente que recebe o Espírito Santo ali na hora? Sim, recebe. Por quê? Porque se A gente pessoa já deve ou está não orando- fazer isso? Assim,
não é uma coisa que eu digo, pessoal, não faça. Mas é uma coisa que as pessoas que fazem. Como bom assembleano que o senhor é, hein? Ou, então, as pessoas que fazem. Mas as pessoas têm que entender, as pessoas que fazem, ou as que vão lá na frente, tem que saber que quem vai dar é Deus. Não é só porque eu fui chamado lá na frente que eu vou receber. Eu vou receber por quê? Porque eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando. Aí naquele culto que o pastor me chamou lá na frente para receber o Espírito Santo, eu recebi. Mas eu tenho que entender que não foi ele. E na verdade não foi nem, às vezes não foi nem através dele, porque eu já estava orando, eu já estava buscando e Deus decidiu naquela hora derramar em cima de mim o Espírito Santo e me entregar algum dom. Então por isso que é difícil e nem o pastor falou, eu fazer algum culto com um tema, vem aqui buscar ser cheio do Espírito Santo, vem aqui mas no cenáculo eles não estavam buscando? A transferência de unção, não entendi. Eles não estavam reunidos para buscar o Espírito Santo no cenáculo? Mas eles estavam lá obedecendo uma ordem, Mas hoje também, não é para nós hoje? O que Jesus disse a eles? Ficai até que... Ficar e permanecer até que. Então, a grande questão é essa, de nós entendermos, meus irmãos, igual o pastor Bruno está falando aqui. É essa a problemática. Quando a gente quer criar uma agenda para Deus agir, a gente começa a querer manipular a fé. Entendeu? Por que que... nós temos um texto aqui de Atos 8, lá no verso 18, ó. Que foi citado do Simão. Um pensamento. Avivamento é gerado no céu, sim, propagado na terra. Certo. Mediante ao quê? Arrependimento, devoção à palavra, sim, oração. Então, quando o senhor fala agenda, não seria, quando a pessoa preenche os requisitos, não seria uma agenda? Porque ele está em busca de. Não significa que ele vai receber, mas ele está caminhando para que aquela agenda seja realizada, não seria isso? Sim, mas a ordem que Jesus deu foi permanecer em Jerusalém. Então todos os dias tem que ser dia de buscarmos isso. De buscarmos o avivamento, de buscarmos o batismo, de buscarmos a transformação. Então, mas quando a gente entende dessa forma, nós estamos sendo bíblicos e entendendo o que Jesus nos disse, entende? Pode ler o texto. O texto de Atos 8:18 vai falar, né? Ali está falando de um momento que os discípulos chegam, né? Pedro e João. O verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então eles recebem a palavra primeiro. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então aqui a gente percebe aí dois tipos o texto que eu li anteriormente. Isso. No começo. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ok. A unção é de Deus através do Espírito Santo e nós, como homens de Deus, temos essa autoridade. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Ok? Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então aqui a gente percebe que se depois ele se arrepende, você vê ele falar, sim, ore por mim. Sim, e aí a pregação de Pedro funciona. Mas o que eu quero trazer lendo esse texto aqui? Que se... infelizmente, foi o que o apóstolo falou. Se os apóstolos tivessem se corrompido, Deus não daria unção para eles. Exatamente. E o que aconteceria se aqui, a partir daqui, nós tivéssemos esse modelo de transferência por interesses algum? Hoje tem. Então... é uma problemática. Isso. Então, aí é que é onde... eu entendo o questionamento de vocês. Aí é onde nós chegamos no ponto nevrálgico do nosso tema aqui. É exatamente por isso que eu entendo que é Deus quem ordena, é Deus quem direciona, meus irmãos. Não, mas e ainda assim, Deus direcionando e Deus sendo o detentor da unção, o texto sagrado diz o quê? Vós tendes a unção do santo. Ele é o detentor da unção. Ainda assim, existem muitos casos de homens vendendo... ordenações, vendendo transferências, simonia, né? Que é justamente o pecado aí ministerial, simonia. Por favor, apóstolo. Olha, é interessante que
O Novo Testamento todo, as cartas paulinas, livro de Atos, é bem claro. O texto que o pastor Adriano acaba de ler, no verso 17, diz: e impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, querer negar isso, sei lá, é para mim difícil. É muito difícil para mim compreender essa Negar, coisa, nós não estamos negando. essa questão, porque eu acho que nós vivemos um evangelho Mefibosete, sabe? Ruim das pernas. Ruim das pernas. Obrigado. É um evangelho muito Mefibosete. Tem a herança régia, mas não pode exercer porque é ruim das pernas. Nós precisamos parar com isso. A Bíblia é clara. Para mim, você citou aí Agostinho, Tertuliano não, foi Agostinho. Tertuliano, citou Lutero. Sabe, independentemente disso, com todo respeito, eles não acertaram tudo. Não. Todo mundo sabe disso. Assim, agora, pegar os apóstolos. Sim, quando o que pediu a unção, o feiticeiro lá, o Simão pede: olha o discernimento de espírito que está na vida daquele que não vai compartilhar, que não vai distribuir, aquele que não tem propósito. O propósito dele era outro. Assim como o propósito de Ananias e Safira dentro da entrega dos bens era outro, foram rechaçados. Assim, a igreja precisa do discernimento para repartir os dons, repartir o poder, mas com sabedoria. Porque repartir como? Com imposição de mãos, porque o poder está na igreja, não está num homem. Eu não sou o todo-poderoso, mas eu preciso do discernimento de Deus para continuar fazendo aquilo que desde o princípio é feito. Repartir, distribuiu, deu. E é isso que nós precisamos fazer. Vamos ouvir o áudio aqui para perceber como os nossos ouvintes estão pensando ou as dúvidas que eles têm. Se você quer mandar um áudio aqui, é 11 9 50 50 50 90. O tema de hoje é transferência de unção. Existe transferência de unção? Sim ou não? Se você tem uma pergunta, uma colocação ou uma experiência pessoal ou vista, né? Aí nessa questão de transferência de unção, por favor, mande um áudio para cá no 11 9 50 50 50 90. Pode soltar aí, JC. Paz do Senhor Jesus a todos aí no debate. Sou o irmão Ed de Pouso Alegre. Uma colocação em Atos 3:6, Pedro e João tá indo ao templo, né? E resumindo ali, ele fala para aquele coxo que está sentado que ele não tem nem prata e nem ouro. O que ele tem, ele dá. Levanta e anda. E lhe deu a mão. Em Atos 19 vai falar dos homens que tinham conhecido só o batismo de João Batista. E Paulo impõe a mão sobre aqueles homens e são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa imposição de mão, ou esse dado de mão para uma pessoa que está caída, você não está transferindo o que você tem. Se você tem unção, você não está transferindo às pessoas. Que os irmãos possam me ajudar aí, amém? Deus abençoe. Posso? O que ele está falando aqui, ele está falando justamente do receba. Aquilo que eu tenho, eu te dou. E a gente só pode dar aquilo que tem. Isso é uma realidade. Mas Pedro e João, eles não entregaram aquilo que eles tinham. Eles só exerceram aquilo que eles têm. Eu recebi um dom de cura, tá aqui, o dom da cura. Não é que o coxo levantou e saiu curando depois. Posso usar a deixa do texto? Tem um texto aqui, olha só. Pastor Adriano, esse texto aqui é interessante. Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. A minha versão aqui é a King James, que diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, ou seja, ao crescimento. Aí ele fala, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Aí no 2 ele fala da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, existem 6 fundamentos que o escritor chama-se de fundamentos básicos da doutrina ou princípios do cristianismo. Quais? Arrependimento, fé em Deus, batismos, que aí tem o das águas do Espírito Santo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e o juízo eterno. Se existe
esse fundamento da imposição de mãos, nós não vamos aqui entrar em mérito, sendo que não é por livre e vontade própria, mas por livre e vontade Direcionamento do céu. de Deus. Então, a imposição existe. O que é imposição? É você impor para que você seja um canal da transferência de um propósito de Deus. Então vamos lá, essa imposição de mãos, ela pode ser deliberada para qualquer pessoa? Não. Mas João lá colocou mas ali no foi coxo. cura. Mas é Se transferência. até as roupas dos apóstolos curavam, Então, mas é transferência. então isso. Ela faz pode parte ou não dos pode rudimentos. ser Mas aqui a deliberadamente? gente está falando, nesse texto, de uma imposição para um ato de um propósito. Agora, a cura é o propósito. Isso, por isso que eu estou falando Então, que mas a existe. pergunta foi, a transferência, ela pode ser para qualquer pessoa deliberada? Sim, dependendo. Mas o que sim. acontece no texto? Olha, Se for a que este vontade homem, de Deus, olha que este homem, tem a pessoas gente, que não vão ser a gente curadas. não pode pegar esse texto assim sem analisar tudo. Este homem estava onde? No caminho do templo aí. No caminho do templo. É um homem que você pode ver que ele tem uma fé limitada, ele tem bloqueios de fé. Sim. Ele crê num Deus e ele tem a expectativa, mas não tem a fé. E aí acontece, Pedro passa ali, e eu tenho certeza absoluta de que foi o caminho que Deus traçou para Pedro, ainda que Pedro pudesse não saber Mas tudo literalmente. indica que aquele paralítico já era conhecido, né? Isso. E Pedro vai ali e age segundo o poder de Deus. Pedro não chega naquele momento e diz: Senhor, me revela aqui agora, ou Senhor, eu devo fazer ou não? Porque aquele que tem a fé, aquele que tem a unção, aquele que tem a graça, aquele que é de Cristo, aquele que é discípulo de Cristo, se eu chego num lugar, quando eu estou na igreja, por exemplo, e eu vejo que tem pessoas ali que vieram porque tem um propósito, tem uma fé, tem uma vontade, um desejo, eu vou agir em cima desse desejo dessa pessoa, porque esse desejo é lícito. Não, Desejar tudo bem, as melhores eu coisas entendo. de Deus. Mas Por que ali- Eu fiz quero essa só pergunta? chegar num tópico, me permita. Portanto, dizer que Deus não tem agenda, eu não tenho agenda conforme o que o pastor Adriano quer dizer, mas ele não conseguiu dizer ainda, talvez porque a gente não tenha deixado. Mas eu concordo. Mas diga, pastor Adriano. Eu concordo com o Adriano que esse negócio agora ele tá romantizando. lindo. Começou. Eu vou comer um pão de esse queijo aqui. negócio de os superpoderosos querem fazer as coisas na agenda própria. Mas Deus trabalha na nossa agenda. Também. Mostra um texto. Quer um texto? Você tem horário para o seu culto? Não, um texto bíblico, pastor. Eu vou mostrar o texto. Você tem um horário para o seu culto? Temos. Tem que ter Ali- ordem e decência. Isso. Então ali você já tem uma agenda. Eu não vou nem mencionar o texto, Porque não tem. a sua vida me bastou. Então o senhor é antibíblico. Meu Deus. Mostra um texto O senhor é bíblico antibíblico, aonde pastor Deus Adriano. se sujeita E à aquele agenda de Senhor homem. Adriano, palavra. pastor Adriano, o senhor tem agenda de culto? Isso é liturgia, pastor. Então, se isso o é senhor ordem. tem agenda de culto, Deus respeita essa nossa ordem, pastor Escuta, Adriano. O senhor esse marca, próprio texto- o senhor marca o horário de culto, o senhor tem horário de culto. Nós não podemos pensar que eu tenho o poder para fazer todas as coisas a meu bel prazer, porque tem gente que entra na igreja doente e sai doente. Tem gente que entra endemoniado e sai endemoniado. O senhor tá Até aí nervoso? tudo bem. Não, é que o senhor quer um texto bíblico Então, por só que que o senhor para tá criar levantando a celeuma, voz? mas o senhor tem agenda. E Deus age não na tem sua agenda. texto, Na sua pastor. agenda é que Deus doutrina as pessoas, Quando- é na sua agenda que Deus cura as pessoas, é na sua agenda que Deus batiza pessoas, é na sua agenda. Ó, deixa eu fazer. Eu fiz a pergunta ali de se é deliberadamente para qualquer pessoa, porque a gente precisa fazer algumas distinções. Sim. No caso ali do paralítico, era uma pessoa comum. Mas no caso de Eliseu, não era qualquer pessoa. Então, para curar, o senhor começou a falar disso, eu gostaria que vocês falassem. Para curar é de uma forma. Agora, na questão no rito de ministerial e autoridade aqui, Tem que ter um parece propósito, ser né? diferente. Tem que ter propósito. Tem que ter critérios. É isso? Exatamente. Então, por exemplo, a gente vê Josué caminhando com Moisés. A gente vê Eliseu caminhando com Elias. Sim. Então, assim, e aí Você o texto... vê os até discípulos o senhor caminhando com não Jesus. se apresse em colocar as mãos sobre ninguém Piores para tempos separar. do povo de Israel foi o tempo de juízo. Por quê? Porque não tinha sucessão. Tá, então, assim, explica para os nossos ouvintes, então, vocês acreditam na transferência, vocês acreditam na imposição de mãos para separação, autoridade espiritual e tal. Então, explica para os nossos ouvintes como que deve ser aí o passo a passo para que eles entendam. Ó, às vezes tem pastores, tem muitos pastores nos ouvindo aqui. Então, às Sim. vezes eles estão fazendo de uma forma que é errado. Eles estão aí indo pelo, como diz assim, o efeito manada, como todo mundo faz, e nunca foram ensinados. Então, aproveita esse momento para ensinar eles como é feito. Vocês acreditando de uma forma, Sim. vocês acreditando de outra, por favor.
Eu acho que o grande problema, pastor Jonas, e só antes de entrar nesse tópico, só respondendo ao meu caro amigo, pastor Heleno, com todo respeito, defender que eu domino a unção e eu transfiro para quem eu quiser, é eu criar a agenda. Não domina. Eu criar a agenda para Deus agir e ungir quem eu quiser, quem o meu coração achar que deve ser ungido. Isso é criar a agenda. Então, quem cria a agenda para o Espírito agir, eu acredito que seja o Senhor pensando dessa forma. Entrando no que o pastor Jonas tem dito aqui, por que... Repete, por favor, pastor. Como que se dá essa, no caso de vocês... Qual a maneira correta? Isso, vocês estão falando de separação, de transferência da autoridade, do reconhecimento, Sim, de colocar a parte Sim, e tal. Como que deve ser identificado esses requisitos preenchidos aí? Sim. E na questão da cura também. Sim, por favor. sim. Bom, o que acontece com Pedro e João, à porta do templo, chamado Formosa, eles estão cumprindo o ID que o Senhor Jesus os lhe outorgou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É a cura, através da autoridade que receberam de Jesus Que é Cristo. poder, que é unção. Exatamente. É a mesma coisa. Poder e unção é aquilo, é a dunamis, né? É dínamos, é poder, um poder que implode algo de dentro para fora, entende? Então a gente precisa compreender isso, eles estão cumprindo o propósito. Mas eles não, como o pastor Bruno falou, Pedro não está dizendo, bom, o que eu tenho te dou, então seja você um apóstolo. O que eu tenho te dou, seja você alguém que tem o dom de cura. Eles não estão impartindo aquilo que eles receberam de Jesus, eles estão dizendo, a efetivação do dom que está sobre mim, que foi me dado porque Jesus Cristo, o meu Senhor, me deu, eu vou exercer agora. Então, levanta e anda. Isso é a execução do propósito do ministério. Eles não estão impartindo Quero te nada. fazer uma pergunta, pastor Adriano. Só um minuto. Só complementar. Então, pastor Jonas, qual que é a maneira correta, no meu ponto de ver? Quem ordena pessoas são homens, são pastores. Isso a gente está falando de ordenação pastoral, ordenação ministerial, separação, tudo isso é bíblico. Impartir é uma doutrina bíblica, meus irmãos. Tanto o pastor leu Hebreus, temos no Novo Testamento os apóstolos fazendo isso. O que eu estou defendendo aqui, que eu não concordo, é com essa questão, olha, vamos fazer um evento, porque Partido agora do homem, eu né? vou impartir aquilo, a unção que está sobre mim vai passar e eu sopro. Mas não é uma figura de linguagem, uma força de expressão? Mas é um Deixa eu te problema, fazer uma pastor. pergunta, pastor Só um minuto. Adriano. É um problema, pastor Jonas, sabe por quê? Porque aí tem muita gente que, se nós defendermos isso aqui, tem muita gente que nós não defendendo já pensa como apóstolo e Que como é assim, outras né? pessoas. Posso fazer uma Traz pergunta, uma pastor problemática. Adriano? Pode fazer. Quando o senhor foi ungido, separado, ordenado para o ministério? Quando? Você lembra a data? Lembro. O dia não, mas a data, o ano sim, 2016. 2016. Como é que aconteceu? Foi marcado um horário para fazer isso? Foi num evento da igreja, teve um batismo, foi nesse dia. Já sei onde você vai chegar. Então, o senhor recebeu a sua ordenação ministerial Sim. segundo uma agenda da igreja. Sim. Obrigado. Não, eu posso só... Mas aonde? Não, eu posso me dar a retórica, por favor. Rapidamente. Mas onde isso entra a impartição? Não, ele está dizendo... A transferência de que unção. ele está falando em cima da fala do senhor que Deus não cumpre a agenda humana. Mas Então dentro ele- de uma liturgia litúrgica, dentro de uma eclesiologia litúrgica, Deus Por nos quê? deu essa permissão, pastor. Os apóstolos, quando curam o coxo lá na porta do templo, era às 3 horas da tarde. Então, É horário de oração. culto, Mas momento assim, da oração eu no acredito que templo. esse exemplo que o Momento de apóstolo oração deu, no templo. A liturgia é uma agenda, pastor Adriano. esse exemplo que o Agora, pastor deu de desculpa, separação... pastor. Desculpa, Rapidinho, pastor só Bruno. pra entrar nesse Deixa só tempo, ele pra falar. Não, Deixa deixa ele eu falar. replicar e eu deixo pro tenho senhor. que falar. Adriano, pastor Adriano, meu lindo, a gente é amigo bem próximo lá fora. Romantiza, Aqui vai, a gente- romantiza, vai. I love you. Tudo é feito conforme uma agenda. Não adianta, nós temos a agenda de culto. Então o senhor marca o dia do Espírito Santo batizar pessoas. Só que ali naquela agenda o Espírito trabalha. Eu não tenho agenda com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, vendo que eu organizei porque a coisa não é bagunçada, então ele age sim naquele horário. Entendi. Sabe, você tá lá no hospital e você vai para um horário de visita. E ali você ora naquele horário de visita porque tem uma agenda naquele hospital. Mas com todos horário... que recebem oração com- são curados? Não é essa a discussão, é a agenda agora. Então, Então tem um horário de visita. esse é o problema. E é no horário de visita que o senhor vai.
Então tudo tem uma agenda, pastor Adriano. Mas todos que Agora, recebem nós a não oração- enjaulamos o Espírito Santo dizendo que ele Pastor tem que Heleno, obedecer meu a minha lindo. agenda. Eu preciso Pastor Ele Heleno, meu lindo. simplesmente... Não, eu preciso dar a palavra aqui ao Bruno. Aqui. Não, mas Bruno, deixa só ele Bruno. responder. Todas as pessoas que recebem oração no horário de visita que é marcado são curadas? Todas as pessoas que vão Ele na não tua responde. igreja e aceitam a Jesus? Não me responde com outra pergunta, pastor. Mas essa é a retórica. A retórica é, o senhor quer me pôr numa saia justa e eu jogo a saia pro senhor. Então vamos ouvir o Você pastor Bruno disse, aqui. não, o apóstolo Heleno, ele disse que da unção dele, que naquele dia foi marcada uma data para ele ser ungido ao pastor. Eu vejo assim, aquilo só foi uma data para ele ser separado, mas eu acredito reconhecido. Mas pastor, ele já vem fazendo, exercendo, já tem um tempo. Não é essa discussão aqui. Entendeu? Ele tá falando em cima de uma fala dele, então Sim. só um... Agora eu É que posso ele tá só querendo dizer que não, nós marcamos a agenda do falar o que o culto, senhor pediu a pra agenda explicar. do batismo e Deus vai, o Espírito Santo vai batizar naquele dia porque nós marcamos. Eu não entendo assim, desculpa, apóstolo. Mas é assim que acontece. Deixa eu só Porque responder. todas as pessoas que É recebem assim que a acontece na tua resposta, igreja. a resposta que o senhor não Eu já quer fugi do dar, tema. a resposta Na que o senhor sua não igreja quer dar acontece exatamente é que assim, pastor Adriano. não. As pessoas que recebem oração são curadas conforme a vontade de Deus. Deus continua curando, Com mas certeza. não todas. Porque tem Com aquelas que, certeza. Vamos infelizmente, esclarecer Vamos lá, um pastor pouco Fábio. aquilo que é o tema para os que estão nos ouvindo. Escute, o pastor Jonas deixou aqui bem claro sobre a gente deixar bem separado o que é essa transferência. Se pode ser cura para todo mundo, ou se pode ser, de repente, um autoridade. propósito. Eu vou delegar alguém a autoridade, Então, assim, por como exemplo, pastor, quando a gente uma olha pessoa que não merece. Nos não tem textos da requisitos. Bíblia, nós vemos lá, por exemplo, em Marcos 10:16, que Jesus abençoa as crianças com uma imposição de mãos. É fato. Quando a gente vai para Marcos 16, 17 e 18, Jesus falou que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui nós vemos que também há uma transferência de cura por uma imposição de mãos, e os textos do Novo Testamento também falam que as roupas e até sombras faziam esse milagre. Quando a gente olha para Marcos 5:23, a gente vê que Jairo suplica para que Jesus vá e imponha as mãos sobre ela. Então esse conceito não é só do Novo Testamento, é um conceito que já existia tanto no Antigo Testamento. Paulo em Éfeso, Atos 19, verso 6, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e isso foi testificado pelo falar em línguas. Atos 8, nós vemos Pedro e João em Samaria, que Pedro e João falando sobre aquilo que foi. Então lhes punham as mãos e recebiam esse o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Nós somos o canal da transferência, só que ela precisa ter um critério e um propósito. É isso que nós precisamos entender. Existem homens que são gananciosos, sim, Descriteriosos. que querem ter o poder da fala e da autoridade, sim. E às vezes eu entendo que nós temos que ser temerosos neste tema. Então qual é o tema? Existe transferência? Existe, mas ela não pode ser de qualquer jeito. Deliberada.